Bom dia. São 8h35 da manhã de uma terça-feira, o dia 8 de novembro de 2022. Então vamos lá. Vamos lá para aquilo que é santo. Vou começar. Santo. Começar deveria. A questão é o verbo você conjugar. Quando aqui eu comecei a gravar, e tem algum tempo, é verdade, o Divino esteve a me falar. Vamos nos comunicar considerando todas as pessoas do lugar. Eu até disse para ele, olha, é comum no lugar muita palavra se usar com significado a se diferenciar. Ele então me disse, vamos então uma enquete realizar. Se a gente conseguir esse bate-bola, a gente equilibrar, vai ser do jeito que eu estou ali falar. Claro que eu poderia mesmo imaginar a dificuldade. Sim, é claro, a dificuldade que é mesmo a gente ficar, sim, sem ter condições de algum modo a coisa, santo, é do tipo complicar, né? Talvez nos desse a questão de fato é você. Sim, porque é preciso considerar doce e amargo. Doce e amargo não é uma coisa simples, não. Não é uma coisa simples da gente considerar. Porque Deus, ele esteve a me falar, Dona Maria, a gente precisa mesmo um entendimento de vida familiar. E ainda que muitas palavras a gente possa, de algum modo a gente usar, não é uma coisa simples, a gente palavra pesar. A questão é que o divino ele tem um jeito bem característico de um determinado lugar. E por mais que a gente pudesse, essa enquete, de algum modo a gente trocar, era assim um tanto quanto. Sim, era assim um tanto quanto complicado a gente equilibrar. Bem verdade que muitos podem mesmo não gostar do jeito que o divino trouxe a palavra para a gente identificar. E por que disso eu estou a falar? Santo Deus. É porque se a gente considerar o mar da forma como o mar costuma se apresentar, a gente precisa mesmo buscar uma ponte para atravessar. O divino, ele não coloca dificuldade em nenhum lugar. O que o divino sempre esteve a considerar é a nossa capacidade de lidar com coisas comuns. E aí vai do nosso direito de pensar, do nosso direito de realizar, do nosso direito de conquistar e tantas outras coisas que não é tão simples a gente pontuar. A questão é que muitas vezes a gente não consegue
não consegue um bom texto formar, uma boa estrutura identificar, para a gente poder atravessar as correntes marítimas que vão ao longo do tempo se apresentar. E por que é tão complicado? Por que é tão complicado a gente comprar? Sim, maré de azar. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples a gente aceitar que a fortuna do mundo, de algum modo, esteve mesmo a acabar. E por que disso eu estou a falar? A questão é que nós nos acostumamos a colocar peso aqui, peso acolá, peso aqui, peso acolá, peso aqui, peso acolá. Isso significa a fortuna multiplicar. Mas quanto mais eu multiplico a fortuna de um lugar, muito mais eu posso. Enquanto proprietário de algo a se começar me prejudicar. Mas não é esse entendimento que eu costumo de fato buscar. Eu costumo entrar na maré de azar, acreditando que assim a minha fortuna eu vou de algum modo balancear. E se uso a balança a questão é você saber, sim, etiquetar. A cada momento, o número da balança você vai mudar. Imagine você chegar, sim, como homem de pensar. Uma balança estruturar. E daqui a pouco o ferro começa a passar. É ferro aqui, ferro acolá, ferro aqui, ferro acolá, ferro aqui, ferro acolá. Ao ponto de você imaginar onde todo aquele ferro iria parar. Mas se é para a gente medir e pesar, com toda certeza, uma estrada de ferro, nós seríamos capazes de estruturar como bom para o lugar. A questão é que a gente não gosta. Não, a gente não gosta mesmo de analisar estrutura nuclear. Não é uma coisa simples. Porque se um ovo eu quebrar, olha só o prejuízo. Sim, olha só o prejuízo que eu vou causar. Porque não tem mesmo como separar clara e gema do lugar se o ovo eu vier a quebrar. E quanto será que isso vai me custar? Quanto será que eu vou ter que pagar? Será que alguém vai acreditar que clara de gema pode se separar, tendo eu quebrado, sim, a essência do lugar? E se o cheiro vier a espalhar, quem vai poder bancar o cheiro podre? Que até há pouco a gente costumava mascarar, sim, quando a gente conseguia separar clara e gema. Sem a gema quebrar, intacta, a membrana tinha que ficar para o mau cheiro, a gente, ao menos, conseguia abafar. A questão é que quando a gente, sim, enquanto palavra, senta para toda uma leitura realizar, a gente não pode acreditar que a gente tem o direito da palavra a gente manipular.
Eu acreditar que um pote de açúcar eu vou encontrar e vou poder o pote de açúcar blindar. Assim, toda uma estrutura nuclear eu vou preservar para a coisa por si só. A questão é você saber de fato que não tem como. Que não tem como uma estrada de ferro a gente montar sem antes a gente assinar. Sim, o papel que a estrada vai desempenhar. Porque quem vai bancar? Sim, vagão aqui, vagão acolá, vagão aqui, vagão acolá. Se de fato antes um contrato não esteve de fato a assinar, determinando a utilidade que a estrada teria no lugar. Pobre é uma coisa difícil. Não, pobre é uma coisa difícil da gente mesmo tratar. Imagine um bom texto eu formar e a palavra pobre vier a encabeçar o texto dentro de um contexto que eu estou a analisar. Como é que eu poderia justificar a morte do lugar com tanto pobre a precisar, sim, de um bom pedaço de chão para o caixão entrar? Quanto custa a gente um pobre enterrar? É mais barato a gente educar, a gente de fato criar condição de vida para ele trabalhar e até um bom dinheiro ele poder guardar. E por que disso? E por que disso eu estou a falar? É porque a gente sabe analisar, sim, figura emblemática no lugar. Esse trabalho eu não preciso mais realizar. É como uma caixa com um brinquedo de montar. De tanto eu esse trabalho realizar, será com muita facilidade. Com muita facilidade que eu vou, de fato, todas as peças ali encaixar. A questão é quando eu colocar com tanta facilidade as peças no lugar, eu vou sacar. Eu vou sacar exatamente a estrutura que estiveram a criar para a boa vida. A boa vida muita gente levar. Teria eu condições de disfarçar? Penso que quem tem, de fato, vontade de pensar, consegue, de fato, imaginar toda a estrutura que estiver a criar para uma certa gente deitar e rolar. Não é fácil. Não é fácil você aceitar que o tempo todo você esteve a trabalhar para uma certa gente se criar. Imagine você ser burro de carga, acreditando que você estará a plantar fruta no lugar. E aí quando a conta de fato chegar, você não ter condições nem de um lampejo de pensamento você pegar. Porque
você com toda certeza abismado vai ficar ao ponto do próprio coração questionar e poder até ter o direito de parar. O que eu faria? Imagine de fato eu sendo agente, agente do lugar. E eu, toda uma estrutura, aceitar, acreditando que eu, enquanto agente do lugar, estou a beneficiar. E aí eu costumo ou passo a aceitar tudo aquilo que estão a me enviar. Eu sequer vou ter o trabalho do texto analisar dentro do contexto que estão de fato a criar, a enxergar, a analisar ou a ocultar. E eu ali, a assinar, enquanto agente do lugar. Será que eu vou poder me safar, enquanto agente do lugar? Se em cada canto que eu for de fato entrar, para uma peça pegar, as digitais eu vou encontrar. É por isso que não é fácil. É por isso que não é fácil a gente lidar com aquilo que a caixa está de fato a ofertar. A gente desejou de algum modo, a gente desejou de algum modo mesmo se enganar. Não há como a gente justificar. Sim, olha, se eu um bom texto formar e eu mesmo assinar, como é que eu vou justificar que a base, como é que eu vou justificar que eu não estou a enxergar o que eu mesma estive a realizar? Se o texto eu estive a criar de acordo com o contexto que estão a me enviar e eu mesmo estive a assinar enquanto responsabilidade de lugar para a gente, eu de algum modo, aí fica difícil. Quando a gente acredita, quando a gente acredita mesmo, em certas coisas desmedida, aí fica de fato uma coisa um tanto quanto esquisita. A questão é que, olha, quando eu resolvo um consórcio criar e muita gente depositar confiança no lugar, imagine o tanto de gente que eu vou prejudicar. Se do consórcio eu aproveitar para o tempo todo a minha barriga eu inflar, arrotando grandeza no lugar. Quantos pés de pato eu vou precisar para todo esse contexto criar e esse texto formar, sabendo exatamente onde a coisa, sim, eu preciso colocar. Sim, o texto eu vou ter que encaixar dentro de um determinado patamar para ali mesmo ele caducar. É por isso que não é assim uma coisa tão simples
a gente aceitar esmola, esmola de quem costuma nos tirar aquilo que é de nossa própria propriedade administrar. A questão é que a gente não tem como de fato separar. Imagine se eu for preparar um banquete de cunho familiar. Aí, sem eu esperar, chega gente a me chamar. A comida está lá. É um banquete familiar. Mas se gente começa a chegar da mesa, começa a se aproximar e até sentar para do banquete aproveitar. Como é que depois você vai poder falar que não havia gente lá? E se a comida esteve a sobrar? A fartura era tanta que não se pode justificar que não estavam a esperar as visitas para o banquete do lugar. Há coisas que não tem como a gente falar, que são os pássaros. Os pássaros que vão de fato ali do banquete aproveitar. Pássaro com toda certeza jamais iria gostar, sim, de sentar para se açucarar, ao ponto de qualquer um derrubar. Penso que pássaro não iria querer o tempo todo a asa pesar. Pássaro pode até visitar, mas ele sabe exatamente como a fortuna dele administrar para a barriga dele não denunciar as mazelas que ele esteve a realizar. Portanto, não tem como a gente crina de cavalo criar. E isso é o mesmo que se denunciar. Se eu, numa mesa sentar, certamente eu vou ter que usar as minhas mãos. As minhas mãos para o talher, eu levantar e poder me alimentar. Com a civilidade que eu estive a conquistar. Eu não vou poder colocar nota de pé de página dizendo que eu não sei de fato trabalhar com garfo e faca no lugar. É por isso que se doutorar é algo assim um tanto quanto complicado. Não tem como a gente de fato fazer o errado. O prejuízo é calculado de acordo com aquilo que foi de fato alcançado. Portanto, não é assim tão simples a gente ter olho doutorado. Não temos como de fato justificar o errado. Deus menino me disse: cada um deve ser responsável.
por aquilo que foi medido e pesado e etiquetado. O meu nome, o meu nome com toda certeza será linkado. Eu não posso dizer o contrário. Não há porquê. Não há porquê eu ficar com o coração apertado. Eu vou simplesmente acompanhar conforme aquilo que é o razoável realizar. A mim, o direito de chorar e de lamentar. Isso significa aceitar os limites que a vida esteve a me dar. Eu não posso de fato tirar fardo dos outros do lugar. O meu próprio fardo eu vou carregar. Leve ou pesado, costuma de fato ficar. É por isso que o Evangelho nos diz: o meu fardo é leve. Porque até a gente conseguir alcançar aquilo que Deus esteve a realizar, o nosso fardo vai ficar assim, na balança. Leve e pesado até a gente se equilibrar. Quando há um equilíbrio, a gente consegue alcançar o que o Divino Mestre esteve a falar. O fardo do Senhor é leve. Pesado é aquele que a gente esteve ao longo da estrada a amealhar. Mas se a gente souber equilibrar, com toda certeza, a gente vai poder caminhar e até a nossa dignidade a gente vai poder, de fato, alcançar. Mas depende de cada um. Eu não posso, de fato, dignidade plantar para colocar em altar de ninguém nesse lugar. Isso não existe. A árvore precisa, por si só, levantar e saber. E saber o que ela mesma esteve a realizar. A mim o direito de se apiedar. E se de mim precisar, não vou faltar. Obrigada. Obrigada e obrigada. E vou publicar. Vou publicar, de fato, tudo aquilo que eu estive a realizar. Como ponto de partida. E vou abrir, com toda certeza, uma grande ferida. Eu não vou tirar de mim o direito da minha própria vestir. Eu sou essa aqui. Esse mundo eu estive a construir. E nós devemos seguir conforme cada um esteve a decidir. Como bom para si. O Divino sempre me diz: confie em mim. Porque com toda certeza o meu coração sempre soube sorrir. É nesse universo que eu estive a construir. É verdade. Com o Divino eu posso chorar e sorrir.
Então não vou tirar de mim. O princípio, o meio e o fim. Obrigada, obrigada e obrigada.